Você está ouvindo Mystery, onde o medo não pede licença, onde as histórias reais voltam para te assombrar, onde a verdade e o insólito caminham lado a lado. Londres, setembro de 1982. A cidade estava coberta por uma névoa fina e úmida, dessas que parecem esconder o som. No bairro de Edmonton, as casas geminadas alinhavam-se em silêncio, enquanto dentro de uma delas, uma mulher de 61 anos vivia um cotidiano simples, quase infantil. O nome dela era Jeannie Seffin. Devota, reservada e incapaz de prever que, em poucas horas, seu nome seria pronunciado nos jornais do mundo inteiro como protagonista de um fenômeno inexplicável. Jeannie morava com o pai, Jack Seffin, um homem idoso e cético que cuidava da filha com paciência e devoção. Ela tinha um leve atraso cognitivo e vivia alheia às preocupações modernas. O pai dizia que Jeannie era boa como pão. Passava os dias ajudando nas tarefas domésticas, costurando, alimentando o gato e preparando o chá. Uma rotina pacata que jamais sugeriria terror, mistério ou algo sobrenatural. Mas naquela noite, a casa número 37 da Church Street se transformaria em palco de algo impossível. Tudo começou com o som mais banal do mundo, o clique de um fogão acendido. Jack preparava o jantar enquanto Jeannie permanecia sentada na cozinha, sonolenta, observando as chamas azuis da boca de gás. O relógio marcava 10h40 da noite. Um vento frio atravessou o corredor, vindo de uma janela mal fechada. Jack Seffin se abaixou para ajustar o fogo, e foi então que o impossível aconteceu. Ele ouviu um som seco, algo entre estalo e sopro. Quando se virou, viu a filha envolta por uma luz laranja. As roupas não pareciam em chamas, o fogo vinha de dentro. As chamas subiam pelo tronco e braços de Jeannie, mas não havia fumaça, nem cheiro de tecido queimando. Jack gritou o nome dela, correu para apagá-la, mas o corpo da mulher permanecia imóvel, rígido, os olhos abertos, como se não sentisse dor. O rosto dela brilhava em luz viva e o ar ao redor parecia vibrar. Jack a envolveu em um pano molhado e gritou por ajuda. Os vizinhos chegaram e chamaram a ambulância. O fogo se extinguiu tão repentinamente quanto surgiu, deixando apenas manchas no chão. O silêncio que se seguiu foi tão denso quanto frio. Naquele instante, o velho Jack percebeu que algo que não pertencia a este mundo havia atravessado a sua casa. No hospital, os médicos ficaram perplexos. As queimaduras cobriam o tronco e o rosto de Jeannie, mas as roupas estavam quase intactas, nenhum tecido derretido, nenhum sinal de combustão comum. O enfermeiro escreveu no prontuário: lesões por fonte térmica desconhecida. Jeannie ainda respirava, mas estava inconsciente. O cheiro metálico, quase doce, impregnava o quarto. Os médicos disseram que jamais tinham visto nada igual. Jack contou o que vira, mas ninguém acreditou. Ela devia estar perto da chama do fogão. Mas o fogão estava intacto. Pode ter respingado álcool. Não havia álcool. Nada fazia sentido. O investigador Arnold Marriott, especialista em incêndios domésticos, foi chamado. Ele examinou a cozinha, o fogão, as roupas, o piso. Nada. Nenhum fuligem, nenhum foco de combustão. O chão estava limpo, o ar seco, as paredes brancas, como se o fogo tivesse nascido e morrido dentro da própria mulher. Um fogo sem fonte, sem combustível, sem explicação. Marriott descreveu em seu relatório. O calor parecia contido, não se espalhou. Nenhum material inflamável foi identificado. As chamas eram silenciosas e localizadas, como se obedecessem a um limite invisível. Nos dias seguintes, o caso ganhou os jornais. Mulher pega fogo dentro de casa, causa desconhecida. O público reagiu com descrença e medo. Alguns diziam ser castigo divino, outros fenômeno químico, outros ainda o toque do inferno. Jack Seffin, desesperado, só repetia: o fogo vinha de dentro dela, eu vi, de dentro. E enquanto Jeannie lutava pela vida em silêncio, uma sombra de dúvida pairava sobre toda a Inglaterra. O que poderia fazer um corpo humano queimar sem fogo, sem combustível e sem dor? O cheiro metálico continuava impregnado no ar do hospital, um perfume pesado e doce, que lembrava ferro aquecido. Nenhum dos médicos conseguia explicar.
As roupas de Ginny permaneciam quase intactas, o tecido apenas amarelado pelo calor, sem sinais de labaredas visíveis. Mas a pele dela parecia ter sido queimada de dentro para fora. Não havia fuligem, não havia chamas, apenas bolhas e fissuras, como se o fogo tivesse vindo da própria alma. Jack passava as noites sentado ao lado da cama da filha. O olhar dele era de um homem que já havia sido consumido pela culpa e pelo medo. Dizia a todos: aquilo não era fogo normal. As enfermeiras cochichavam nos corredores, contando que à noite a temperatura do quarto caía subitamente, que os equipamentos falhavam e as luzes piscavam sem motivo. Era como se algo sobrenatural rondasse o leito. Quando Ginny abriu os olhos pela primeira vez, uma semana depois, a primeira coisa que disse foi: está frio. E era verdade. O ar ao redor dela era mais frio que o restante da enfermaria. Um dos médicos chegou a sentir o arrepio súbito ao tocá-la. O pulso era fraco, mas constante. O coração batia, o corpo reagia, mas algo parecia ausente. A polícia interrogou Jack várias vezes. Queriam entender se havia álcool, cigarro, fósforo. O velho homem, cansado, repetia o mesmo. Não havia nada, eu vi, o fogo vinha de dentro dela. Os detetives anotaram, mas o olhar deles era de desconfiança. O relatório oficial descreveu combustão acidental e arquivou o caso. Mas o inspetor responsável confidenciou a um jornalista: nada naquela cozinha podia ter causado aquilo. O investigador Arnold Marriott voltou sozinho à casa dias depois. O ambiente estava igual, limpo, frio e silencioso. No centro da cozinha, a marca circular de queimadura permanecia no linóleo, uma mancha escura, como se o chão tivesse respirado fogo e exalado cinzas. Ele colocou o termômetro no chão. A agulha caiu repentinamente, marcando uma queda de temperatura de quase 10 graus. Nenhuma janela aberta, nenhum vento, apenas o ar denso e pesado de um lugar que havia presenciado o inexplicável. Os jornais sensacionalistas começaram a chamar o caso de combustão espontânea humana. Era um termo antigo que os cientistas evitavam usar desde o século XIX. Mas nenhuma teoria moderna se encaixava. Nenhuma explicação química, nenhuma faísca, nenhum gás inflamável. Nada. A própria ciência recuava diante da evidência. Jack contou que, dias antes do acidente, Ginny dizia sentir calor no peito e nas mãos, como se algo queimasse por dentro. Ele pensava que fosse ansiedade ou menopausa tardia. Mas agora se lembrava de detalhes estranhos, as noites em que a filha acordava dizendo ver faíscas no escuro, ou quando o gato da casa fugia da cozinha sem motivo. E enquanto os médicos observavam outro fenômeno, as feridas de Ginny cicatrizavam em padrões incomuns. Pareciam formar linhas torcidas, quase simétricas, lembrando pequenas chamas desenhadas na pele. Nenhum tratamento acelerava a cura, mas ela parecia não sentir dor. O fogo de alguma forma deixara o corpo anestesiado. Durante uma madrugada, uma enfermeira relatou algo que não ousou colocar no prontuário. Ela afirmou ter visto uma luz fraca emanando do peito de Ginny enquanto dormia. Um brilho dourado, pulsante, quase imperceptível, que desapareceu ao primeiro toque. O monitor cardíaco oscilou e o cheiro metálico voltou por alguns segundos. Quando Ginny morreu, semanas depois, o hospital ficou em silêncio. Nenhum aviso, nenhum alarme, apenas um suspiro longo e uma sensação de frio súbito que percorreu o corredor. Os relógios pararam por 1 minuto inteiro, e então, como se nada tivesse acontecido, voltaram a funcionar. O corpo dela foi examinado novamente. A autópsia apontou causa indeterminada. A epiderme e os músculos apresentavam danos por calor intenso, mas o entorno permanecia intacto. Nenhum tecido derretido, nenhum odor de fumaça, nenhuma explicação. O fogo parecia ter obedecido a uma fronteira invisível, respeitando o corpo e destruindo apenas o que queria. Jack, devastado, passou o resto dos dias tentando compreender. Dizia ouvir estalos de fogo dentro de casa, como se o passado ainda queimasse. Dormia com o rádio ligado, incapaz de suportar o silêncio. Certa vez, jurou ver uma luz laranja refletida na janela, o mesmo tom que vira naquela noite. Quando olhou para trás, não havia nada. Apenas o som distante de um fósforo se apagando. Depois da morte de Ginny,
o caso se espalhou como um incêndio invisível pela Inglaterra. Jornais, rádios e programas de televisão repetiam a mesma pergunta: como um corpo humano pode queimar por dentro? O termo combustão espontânea humana voltou às manchetes depois de quase um século esquecido. E com ele veio o medo. O medo de que o fogo pudesse nascer do nada, de dentro de nós mesmos. O investigador Arnold Marriott enviou amostras do piso e do tecido da roupa de Jeanne para o Laboratório Forense de Londres. Os resultados chocaram até os analistas mais experientes. As fibras de algodão apresentavam sinais de calor extremo, mais de 1000 graus Celsius, mas sem sinais de ignição externa. Era como se o calor tivesse sido projetado de dentro do corpo, não de fora. As paredes da cozinha não tinham fuligem e os objetos de metal próximos não haviam derretido. A energia parecia ter um alvo: o corpo humano. Os cientistas buscaram explicações racionais. Falaram de eletrólitos, de gases intestinais inflamáveis, de faíscas estáticas, até de descargas eletromagnéticas raras. Nenhuma hipótese resistia às evidências. Como um fogo poderia surgir sem fonte, sem combustível, sem oxigênio visível e ainda assim consumir carne e músculo, poupando o tecido ao redor? Era um mistério real, inexplicável, que desafiava a lógica e queimava a reputação dos que tentavam explicá-lo. A BBC produzia um documentário. Mostrava o fogão intacto, o chão limpo, o lenço que Jack usou para cobrir a filha, sem qualquer sinal de chamas. O narrador dizia com voz baixa: o fogo não deixou rastros, apenas silêncio. O público reagiu com pavor, alguns com descrença, outros com fascínio mórbido. Cartas começaram a chegar ao jornal local, relatando casos semelhantes. Uma mulher de Manchester escreveu: meu irmão teve marcas de queimadura no peito sem motivo. Dizem que era nervoso, mas o cheiro era de metal quente. Os peritos em incêndio começaram a estudar outros registros antigos. Em 1951, Mary Reeser, nos Estados Unidos, havia sido encontrada quase completamente incinerada com a cadeira ainda intacta. Em 1966, um homem na França foi encontrado reduzido a cinzas, mas o jornal sob sua mesa não havia sequer amarelado. As coincidências eram perturbadoras. Vítimas sozinhas, fogo silencioso, nenhum foco de ignição. O fenômeno paranormal parecia escolher seus alvos. Enquanto isso, Jack Seffin se tornava uma sombra. Recusava entrevistas, dormia mal, dizia ouvir estalos vindos das paredes. Os vizinhos relatavam luzes estranhas vindas da casa à noite. Pequenos clarões, reflexos laranja no vidro das janelas. O velho afirmava: ela ainda está comigo. Ninguém sabia se era delírio, culpa ou algo mais profundo, uma presença que o fogo não conseguiu levar. Os cientistas de Cambridge fizeram experimentos com carne animal e compostos de gordura. Queriam provar que o corpo humano poderia atuar como um pavio, queimando lentamente. Mas em todas as tentativas, o fogo se extinguiu em segundos. Nada reproduzia o que aconteceu com Jeanne. As conclusões oficiais foram cautelosas. Combustão espontânea humana permanece uma hipótese sem base empírica, mas o caso de Jeanne Seffin é uma exceção notável. O médico legista Dr. John Burton ficou obcecado. Visitou o local repetidas vezes, entrevistou Jack, reviu o relatório de autopsia dezenas de vezes. Numa das últimas entrevistas, confessou algo que nunca publicou. Eu juro que o corpo irradiava calor, mesmo horas depois da morte. Não era o calor comum da decomposição. Era diferente. Como se houvesse energia armazenada ali. A prensa, claro, explorou o lado sobrenatural. Falavam de punição divina, de combustão espiritual, de portais de energia. Programas noturnos recebiam supostos médiuns que diziam sentir espíritos do fogo. Outros afirmavam que Jeanne era uma alma pura e o fogo era uma forma de purificação. O caso se transformou em mito moderno e o nome dela passou a figurar entre os episódios mais misteriosos e assustadores do século XX. Em uma noite de outubro, semanas depois do funeral, um repórter que visitava a casa de Jack relatou algo estranho.
Disse que o velho homem estava sentado na mesa, imóvel, olhando para o nada. A chaleira no fogão começou a chiar. Sozinha. Nenhum fogo aceso, nenhuma luz. O repórter, assustado, descreveu o som como o sussurro de algo quente atravessando o frio. Quando olhou para o rosto de Jack, jurou ver um reflexo laranja nos olhos do homem. O caso foi arquivado, mas continuou vivo nas sombras. Cada tentativa de explicação deixava mais perguntas. E cada noite em que Jack acendia o fogão, sentia um frio inesperado nas costas. O mesmo frio que antecedeu a chama impossível. O fenômeno de combustão espontânea humana voltou a ser estudado nos anos seguintes, mas sempre à margem da ciência. Ninguém queria desafiar o ridículo. Ninguém, exceto aqueles que viram. Os que sentiram o calor invisível, o fogo sem fumaça, o calor que parece respirar. O corpo de Jeanne foi sepultado sem cerimônia, mas a história dela não descansou. Porque às vezes o fogo não queima o que toca, ele marca o que observa. Depois da morte de Jeanne, o caso se espalhou como um incêndio invisível pela Inglaterra. Jornais, rádios e programas de televisão repetiam a mesma pergunta: como um corpo humano pode queimar por dentro? O termo combustão espontânea humana voltou às manchetes depois de quase um século esquecido, e com ele veio medo. Um medo de que o fogo pudesse nascer do nada, de dentro de nós mesmos. O investigador Arnold Mariotti enviou amostras do piso e do tecido da roupa de Jeanne para o Laboratório Forense de Londres. Os resultados chocaram até os analistas mais experientes. As fibras de algodão apresentavam sinais de calor extremo, mais de 1000 graus Celsius, mas sem sinais de ignição externa. Era como se o calor tivesse sido projetado de dentro do corpo, não de fora. As paredes da cozinha não tinham fuligem, e os objetos de metal próximos não haviam derretido. A energia parecia ter um alvo: o corpo humano. Os cientistas buscaram explicações racionais. Falaram de eletrólitos, de gases intestinais inflamáveis, de descargas eletromagnéticas raras. Nenhuma hipótese resistia às evidências. Como um fogo poderia surgir sem fonte, sem combustível, sem oxigênio visível e ainda assim consumir carne e músculo, poupando tecido ao redor? Era um mistério real, inexplicável, que desafiava a lógica e queimava a reputação dos que tentavam explicá-lo. A BBC produziu um documentário. Mostrava o fogão intacto, o chão limpo, o lenço que Jack usou para cobrir a filha sem qualquer sinal de chamas. O narrador dizia com voz baixa: o fogo não deixou rastros, apenas silêncio. O público reagiu com pavor, alguns com descrença, outros com fascínio mórbido. Cartas começaram a chegar ao jornal local, relatando casos semelhantes. Uma mulher de Manchester escreveu: meu irmão teve marcas de queimadura no peito sem motivo. Dizem que era nervoso, mas o cheiro era de metal quente. Os peritos em incêndio começaram a estudar outros registros antigos. Em 1951, Mary Reeser, nos Estados Unidos, havia sido encontrada quase completamente incinerada, com a cadeira ainda intacta. Em 1966, um homem na França foi encontrado reduzido a cinzas, mas o jornal sobre sua mesa não havia sequer amarelado. As coincidências eram perturbadoras. Vítimas sozinhas, fogo silencioso, nenhum foco de ignição. O fenômeno paranormal parecia escolher seus alvos. Enquanto isso, Jack Safin se tornava uma sombra. Recusava entrevistas, dormia mal, dizia ouvir estalos vindo das paredes. Os vizinhos relatavam luzes estranhas vindas da casa à noite, pequenos clarões, reflexos laranja no vidro das janelas. O velho afirmava: ela ainda está comigo. Ninguém sabia se era delírio, culpa ou algo mais profundo, uma presença que o fogo não conseguiu levar. Os cientistas de Cambridge fizeram experimentos com carne animal e compostos de gordura. Queriam provar que o corpo humano poderia atuar como num pavio, queimando lentamente. Mas em todas as tentativas, o fogo se extinguiu em segundos. Nada reproduziu o que aconteceu com Jeanne. As conclusões oficiais foram cautelosas.
Combustão espontânea humana permanece uma hipótese sem base empírica, mas o caso de Jeanne Safin é uma exceção notável. O médico legista Dr. John Burton ficou obcecado. Visitou o local repetidas vezes, entrevistou Jack, reviu o relatório de autopsia dezenas de vezes. Numa das últimas entrevistas, confessou algo que nunca publicou. Eu juro que o corpo irradiava calor mesmo horas depois da morte. Não era o calor comum da decomposição. Era diferente, como se houvesse energia armazenada ali. A prensa, claro, explorou o lado sobrenatural. Falavam de punição divina, de combustão espiritual, de portais de energia. Programas noturnos recebiam supostos médiuns que diziam sentir espíritos do fogo. Outros afirmavam que Jeanne era uma alma pura e o fogo era uma forma de purificação. O caso se transformou em mito moderno e o nome dela passou a figurar entre os episódios mais misteriosos e assustadores do século XX. Em uma noite de outubro, semanas após o funeral, um repórter que visitava a casa de Jack relatou algo estranho. Disse que o velho homem estava sentado à mesa, imóvel, olhando para o nada. A chaleira no fogão começou a chiar, sozinha. Nenhum fogo aceso, nenhuma luz. O repórter, assustado, descreveu o som como o sussurro de algo quente atravessando o frio. Quando olhou para o rosto de Jack, jurou ver um reflexo laranja nos olhos do homem. O caso foi arquivado, mas continuou vivo nas sombras. Cada tentativa de explicação deixava mais perguntas. E cada noite em que Jack acendia o fogão, sentia um frio inesperado nas costas, o mesmo frio que antecedera a chama impossível. O fenômeno de combustão espontânea humana voltou a ser estudado nos anos seguintes, mas sempre à margem da ciência. Ninguém queria desafiar o ridículo. Ninguém, exceto os que viram. Os que sentiram o calor invisível, o fogo sem fumo, o calor que parece respirar. O corpo de Jeanne foi multado sem cerimônia, mas a história dela não descansou. Porque às vezes o fogo não queima o que toca, ele marca o que observa. O inverno seguinte caiu pesado em Londres. A casa dos Safins continuava em pé, imóvel, silenciosa, como se guardasse o segredo de um fogo que o tempo não apaga. Jack, agora um homem vazio, evitava falar sobre a filha. O semblante dele era o de alguém que já tinha visto o que os outros fingem não existir. Passava horas parado diante da lareira apagada, o olhar fixo nas cinzas frias. Às vezes, um lampejo atravessava os olhos dele, uma lembrança ou talvez o reflexo de algo que só ele via. Os vizinhos diziam que a casa parecia diferente desde o incêndio. O ar mais pesado, a luz das janelas mais opaca. Um deles, um carteiro que fazia entrega matinal, jurava sentir um calor repentino ao passar pela calçada. Dizia que o chão respirava. Outros contavam ouvir estalos, o mesmo som de lenha queimada, vindo das paredes. Era como se o fogo tivesse deixado ecos. A comunidade científica tentou seguir em frente, mas o nome de Jeanne Safin continuava aparecendo em conferências e artigos. Cada especialista dava uma explicação diferente, nenhuma satisfatória. Os mais céticos falavam de fenômenos elétricos raros, acúmulo de energia estática, combustão de gordura humana em reação lenta. Outros preferiam o silêncio, temendo zombaria. Mas entre os investigadores independentes, crescia a ideia de que Jeanne fora vítima de algo inexplicável, um tipo de energia que a ciência ainda não sabe nomear. Em Enzo Analiati, um médico legista citado pelo primeiro repórter do caso, escreveu um relatório pessoal que nunca fez oficialmente parte. Nele descreveu como guardou as amostras do caso. Escreveu que ao abrir o frasco com o tecido queimado, sentia um estalo seco e um leve cheiro de ozônio, o mesmo odor metálico do incêndio. A tampa do vidro se aqueceu sozinha, e ele nunca mais tocou naquele material. Burton encerrou o texto com uma frase enigmática. O fogo de Jeanne não apagou, apenas se recolheu. Enquanto isso, Jack Safin envelhecia rapidamente. O rosto se tornou uma máscara cansada, o cabelo embranquecido parecia cinza de lareira. Às vezes, os vizinhos o viam à noite, parado na janela, encarando a rua. E de vez em quando a mesma luz alaranjada voltava a brilhar atrás dele, pequena, breve,
como uma respiração de chama. A história começou a ganhar contornos de lenda urbana. Pessoas afirmavam ter visto clarões nas redondezas e até fotos começaram a circular em tabloides. Vultos de luz, manchas incandescentes no vidro das janelas. A polícia ignorava, mas os moradores sabiam. Aquela casa guardava um segredo que queimava em silêncio. Décadas depois, estudiosos de fenômenos paranormais revisitaram o caso. Entre eles, Larry Arnold, autor de A Blaze, um dos livros mais completos sobre combustão espontânea humana. Ele descreveu o caso de Ginny Saffin como um dos poucos episódios contemporâneos que desafiam qualquer explicação lógica. No livro, ele menciona que as queimaduras da vítima e a ausência de chama externa indicam algo além da química. Uma ignição interna, uma faísca vital, o fogo do próprio corpo se voltando contra si. A teoria soava impossível, mas ninguém conseguia refutá-la. Ginny tornou-se símbolo de um medo primitivo, o medo do corpo se rebelar, da vida virar fogo. O que poderia gerar calor sem combustão, chama sem combustível, destruição sem espalhar fumaça? Em 1990, um repórter da BBC retornou à casa para uma matéria especial. Encontrou Jack já falecido, a mobília coberta por lençóis, o ar úmido e parado. No porão, sobre uma mesa, havia uma caixa de madeira. Dentro, recortes de jornais, fotos antigas e uma fita cassete marcada apenas com a palavra Ginny. Quando o colocaram no gravador, ouviram alguns segundos de ruído branco, seguidos de um som agudo, quase imperceptível. Um estalo de fósforo e um sopro leve, como o de algo se apagando. A fita foi entregue aos arquivos da BBC. Nenhum técnico conseguiu explicar o ruído. O áudio não tinha interferência elétrica, nem falhas físicas na fita. O som simplesmente existia. O mesmo popular, mas entre os pesquisadores do insólito, o nome Ginny Saffin ainda ecoa como sinônimo de mistério verdadeiro, terror real e fascínio pelo inexplicável. Alguns dizem que há algo de profundamente simbólico naquele fogo. Outros, que é apenas mais uma anomalia. Mas os que leram todos os relatórios sabem. Nada na cozinha da casa número 37 poderia ter produzido aquele tipo de calor. Hoje, a casa ainda existe. As paredes foram pintadas, os móveis trocados, mas o ar permanece o mesmo. Quem mora lá evita falar do assunto. Dizem que em algumas madrugadas, uma névoa fina aparece no corredor, com o cheiro de ferro quente e vela queimada, e que por alguns segundos o relógio da cozinha para, sempre às 10h40 da noite, a hora exata em que tudo começou. Talvez o fogo nunca tenha sido um acidente. Talvez Ginny tenha sido apenas a primeira a sentir o que todos carregamos, uma chama silenciosa esperando o momento certo para se manifestar. E quando o ar se enche daquele cheiro metálico, quando a casa fica fria demais e o tempo parece parar, talvez seja o fogo sem fonte, respirando outra vez. O nome Ginny Saffin passaria então para as listas do inexplicável, para capítulos de livros que colecionam fogo sem fósforo, labareda sem pavio, corpos queimando no vazio, e o caso seria repetido por autores de paranormalidade, jornalistas curiosos, programas de TV que amam o frio que sobe pela nuca do público, mas, por trás do espetáculo, há documentos, relatos contemporâneos, registros médicos, anotações de polícia, e investigadores céticos como John Nickel voltariam aos papéis para dizer que havia fonte, que havia brasas, que havia nylon, que o que parecia vir de dentro veio de fora, e que o fosso entre a lembrança tardia e a anotação da hora é onde o mito gosta de morar. E aqui entra o peso 7MY Mystery. Nós contamos o real, o documentado, o contraditório, o que sustenta e o que desmanche, sem invenção, sem falsos milagres, sem negar o frio que o impossível deixa na pele. Por isso, retomamos o cenário, o cheiro, a física da cozinha, o som da água batendo no ladrilho, o piloto do fogão, a janela entreaberta, o tecido que derrete e cola na pele como cera quente, o ar metálico, o desespero que transforma 3 metros de chão em uma ponte entre o humano e o inominável, porque é nessa ponte que o ouvinte fica preso, completo, inteiro, sem piscar. E depois, quando os jornais param de escrever e a casa volta a ser casa, fica a pergunta que não sai. O que acendeu? O pai fumava cachimbo?
Há hipóteses de brasa derrubada no tecido nylon. Houve corrente de ar empurrando a brasa para o colo? Um piloto de gás, a alguns pés de distância, pode iniciar um foco sem queimar a parede ao lado? E se a boca tinha fogo, por que a mucosa bucal está pouco lesada nos prontuários? E se a roupa parecia íntegra nas lembranças posteriores, por que o registro do próprio familiar à época fala em tecido severamente queimado? São perguntas que os séculos colecionam para construir uma narrativa plausível. E são perguntas que não dissolvem o terror, apenas o racionalizam, porque a violência do real já tinha acontecido, e disso ninguém discorda. E você, ouvinte, que está aqui pela verdade perturbadora e não pela lenda fácil, precisa saber o que é consenso documental e o que é disputa de memória. É consenso que Ginny queimou de forma súbita, na cozinha, na presença do pai. É consenso que não havia foco de incêndio ao redor. É consenso que foi transportada viva e morreu 8 dias depois. É consenso que o legista não reconheceu combustão humana espontânea como veredito, porque não existe tal coisa no vocabulário legal. E é consenso que o caso virou exemplo na cultura popular do fenômeno que a ciência recusa. Onde não há consenso é na origem da ignição, no caminho do calor, no se foi dentro ou fora, no grau de queima da roupa, nas palavras exatas que as testemunhas disseram na noite 12 anos depois, e é nesse abismo entre papel e lembrança que o medo mora, não no fogo, mas na dúvida. E enquanto a cidade retoma seu barulho normal, e um novo ônibus faz a curva na esquina, e um outro fogão é aceso em outra cozinha qualquer, a história gruda na parede da nossa mente com a mesma cola que o nylon derretido deixa na pele. Porque não é só a chama que nos assusta, é a ideia de que o ar, de repente, possa decidir arder, de que não precisamos fazer nada para que o impossível nos escolha, e que é possível queimar sem que a casa queime, arder sem que o mundo ao redor perceba, ser um foco que nasce e morre dentro do próprio corpo, um clarão que só existe para dizer: eu existi, antes do veredito, antes do esquecimento.